Boa noite, meus amigos. Estamos de volta para a nossa terceira aula sobre o Thomas Mann. Eu quero iniciar chamando a atenção de vocês para o alto grau de importância para a ciência política que é esse romance. Eu insisto, já disse uma certa vez aqui, e volto a repetir, eu insisto que não é possível compreender o fenômeno Hitler, nem o totalitarismo da primeira metade do século XX, sem um estudo aprofundado do Dr. Fausto. E isso tem uma razão muito específica, porque o Thomas Mann veio do caldo de cultura protestante, maçônico e, vamos dizer assim, germanista, que culminou com a tragédia alemã que se encerrou em 1945. Alguém poderia perguntar, que importância tem isso a não ser como curiosidade histórica? Meus amigos, o mundo de hoje se encontra num estágio muito parecido. Uma grave crise econômica desenhou-se sobre o horizonte. Nós temos os movimentos irracionalistas campeando por todos os países importantes. E ontem eu estava vendo o noticiário mostrando a maior greve de funcionários públicos britânicos nos últimos 30 anos. Então a gente está no momento que é preciso entender o que se passa, porque por detrás de tudo que está aí estão as mesmíssimas causas que levaram a Alemanha para o seu apocalipse. Eu uso a palavra porque tem importância hoje para nós. Então, não é supérfluo compreender Thomas Mann e Dr. Fausto. É atual. Eu diria, é o remédio para enfrentar os perigos dos tempos atuais. Mais do que nunca, o velho bordão que diz que compreender a história é essencial para não repetir seus erros, se apresenta para nós todos. Então, nós temos que sempre retomar essa visão que nós não estamos diante de um mero romance, de uma mera obra literária, vamos dizer assim. E por que essa obra literária se agiganta como um instrumento explicativo da ciência política e mesmo da filosofia política? Porque só um artista como Thomas Mann, na autoridade que ele tinha, como um homem que veio de dentro da cultura alemã, um discípulo direto de Goethe, é que poderia colocar os termos adequados. A gente viu na primeira aula como esse livro é, na verdade, um conjunto de símbolos. E cada uma daquelas palavras, sobretudo cada um dos personagens, muito importantes personagens, tem uma mensagem exata. E dizer o que ele disse naquelas 700 páginas do romance, num compêndio de ciência política, demandaria milhares de páginas e provavelmente não seria conclusivo. Eu li muitos livros sobre o problema alemão, sobre o problema da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial. Eu só vim compreender, de fato, aquilo que aconteceu depois que eu mergulhei no estudo dessa obra do Thomas Mann. Muito bem, feito esse ordem, eu quero ler para vocês aqui as questões muito pertinentes que o Marcelo Viana, que deve estar online, me mandou pouco antes do começo dessa aula aqui. Eu vou lê-las porque são significativas e vou me alongar um pouco porque ela coloca o tema que, na verdade, eu queria abordar aqui. Muito bem. Primeira questão. Li um artigo intitulado Man and History, do Reed, parte do The Cambridge Companion to Thomas Mann, sobre o contexto histórico ao longo da vida do escritor. Nele, faz-se menção a um trabalho inacabado, Intellect and Art, em que Mann faria críticas severas à tendência anti-intelectualista da arte moderna, que via surgir em Munique por volta de 1910. Pelo que eu pude entender, a arte estaria adotando temas mais baixos, menos intelectualizados,
e mais decadentes do que adotado por Mann e sua geração. Aparentemente, essa crítica contra o anti-intelectualismo da época, anti-intelectualismo que acabara fazendo parte da demagogia adotada pelo nacionalsocialismo, estaria presente também no trabalho como os Bundebuchs e A Morte em Veneza, em que Auerbach abandona seu hábito disciplinado e intelectual que o tornara um grande artista e deixa ser levado por sentimentos baratos por um garoto, resultado em sua morte. A pergunta é, uma vez que Mann defendia o intelectualismo e rejeitava o nivelamento por baixo da arte, por que ele construiria o personagem Adler Leverkusen como intelectual do Dr. Fausto? Não seria contraditório retratar esse personagem que representa tudo o que Mann criticava na cultura alemã do nazismo como intelectual, uma vez que Mann mesmo era um defensor do intelectualismo na arte? Ele mudou de ideia sobre A Morte em Veneza do Dr. Fausto? Essa pergunta é maravilhosa porque me permite aqui retomar um tema que foi da primeira aula também e colocar em termos mais enfáticos. Primeiro, o Thomas Mann não era um militante anti-intelectualista, estrito sensu. E por que não era? Porque o Thomas Mann, até 1942, 43, quando ele concluiu a obra José e seus Irmãos, ele ainda era um exaltado discípulo do Goethe e do Nietzsche. E o que significa dizer isso? Significa dizer que Thomas Mann era pró-germanista. Ele estava dentro daquela tese tão cara lá no livro que ele escreveu sobre... Deixa eu pegar o título aqui. As considerações de um apolítico, não é? É muito importante, vou botar a foto aqui, eu sei que tem pessoas que já até adquiriram esse livro e fizeram muito bem. Está disponível em espanhol, pode ser comprado pela internet. O que eu tentei mostrar para vocês é que o Thomas Mann era um homem de grande integridade moral. Essa integridade se traduzia objetivamente na sua produção intelectual. Embora ele aderisse à escola goetheana, embora ele fosse filho do século XIX, com todo aquele racionalismo, a ele o resistia. Mas ele o fazia, a meu ver, minha modesta opinião, de uma maneira não consciente. Então o que nós temos? Nós temos que o Thomas Mann vai produzindo as obras e vai colocando essa semente moral desenvolvida que ele tinha, não é? E tentando se alinhar com as teses tradicionais, uma coisa que era incompatível com a outra. Esse instinto moral que ele possuía não era compatível com o irracionalismo, com o satanismo. Vou falar a palavra mais exata aqui, a palavra técnica. É o satanismo militante que vem desde Goethe, desde a Reforma. Então nós estamos aqui diante de uma realidade muito interessante. Você vê uma metamorfose da alma ao longo do tempo que só vai alcançar a dimensão consciente com o Dr. Fausto, com a tragédia alemã. Sem a Segunda Guerra Mundial, provavelmente o Thomas Mann ficaria nesse duelo entre aquilo que ele sentia e aquilo que ele pensava. Isso é muito claro, por exemplo, naquele exemplo que você citou, da Morte em Veneza. Eu quero discordar aqui da sua afirmação, Marcelo, de que A Morte em Veneza é uma exaltação do amor homossexual. Eu não sei, deixa eu pegar aqui o termo que você usou. O defensor do anti-intelectualismo, ele mudou a ideia, A Morte em Veneza do Dr. Fausto. Quer dizer, na verdade, está aqui, deixa de ser levado por sentimentos baratos por um garoto. Na verdade, você não deve ler assim o livro A Morte em Veneza. Muito menos ver o filme do Visconti, que teve um livro com base nesse aspecto. Aquele livro você tem que ler lado a lado com os livros de Platão sobre o Eros, sobre o amor erótico, vamos dizer assim.
esse texto do Thomas Mann está no nível do Platão. E o que ele fez ali foi um ensaio de um momento que ele viveu em Veneza, e foi um encontro com Eros. Aí nós temos que abstrair da questão homossexual e ter aquilo que o Jung diria, quer dizer, esse choque arquetípico que ele teve com a figura do Deus do amor. Foi assim que ele viu. Aquele garoto não era um garoto. Aquele garoto se mostrou ao Ashemar Thomas Mann como sendo o próprio Eros encarnado. Isso é uma coisa muito interessante. Tá certo? O que é importante é que em torno dessa temática erótica, que envolvia também a temática, claro, homossexual, nós vamos ver que o Thomas Mann encontrou aí um elemento de disseminação do mal. A peste. Essas palavras são muito fortes no romance, são bem enfatizadas no filme, e dá pra gente notar esse duelo na alma de Thomas Mann. Embora ele tivesse, na tradição, muito importante, na tradição anti-intelectualista, e, portanto, entrópica, corrompida, que vinha desde Goethe, ele sabia que aquilo não era certo. Tinha algo de errado, e o que era errado era o cultivo do mal. A obra A Morte em Veneza nos deixa patente essa realidade. Então é muito importante a gente observar que Thomas Mann, ao longo de toda a sua vida, pegando desde 1901, 1902, até 1945, 46, quando ele publica o Dr. Fausto, ele vai passando por esse processo. Por exemplo, na Montanha Mágica, isso também está muito explícito. Eu volto a chamar a atenção de vocês para a cena da sessão espírita em que se invoca uma alma e aparece o Mefistófeles ao som da música Fausto do Gounod. Isso é muito interessante esse negócio, porque a coisa, quer dizer, o personagem Hans Castorp sai correndo da sala e vai embora. E não volta mais para aquelas experiências. Então a manifestação do Mefistófeles foi uma coisa medonha, assombrosa. Então, a mensagem que o Thomas Mann passa é que esse tipo de coisa é perigoso, é destrutivo e não pode ser cultivado. Então a gente tem que ser muito justo com o Thomas Mann, de mostrar que o esforço que ele fez, o esforço intelectual que ele fez de superar essa herança, que era a sua herança mais preciosa do ponto de vista cultural e intelectual, que era a obra do Goethe, que ele fascinantemente cultivou até o fim, não é? E a obra do Nietzsche, ele teve que fazer um esforço medonho para se libertar. E o documento que comprova essa libertação é o próprio romance do Dr. Fausto. É muito importante isso. Então, nós não podemos fazer uma leitura da obra de Thomas Mann, mas isso é a complexidade do autor, pegando obras estanques e tirando conclusões de uma vida ou de uma convicção intelectual, como se aquela fosse uma convicção definitiva. Não é. Nós temos sempre um autor em formação. E sempre nesse duelo entre a moralidade intrínseca e instintiva dele contra a imoralidade e o racionalismo da herança que vem da Reforma e do Goethe. O Thomas Mann faz o acerto de conta com isso no Dr. Fausto. Vamos ver, portanto, a segunda questão. Né? Gostaria de pedir que o senhor comente sobre a acusação de ser comunista que Mann sofreu quando estava nos Estados Unidos. Mantinha mesmo alguma ligação com os comunistas? Por que levantaram essa suspeita contra ele? Porque nós devemos lembrar que a Guerra Fria se iniciou antes dos canhões calarem em 1945. A disputa de poder hegemônico mundial entre os comunistas russos e chineses, de um lado, e os Estados Unidos e o Ocidente do outro, foi intensa. É sabido que o Winston Churchill defendeu que a guerra devia ter sido imediatamente provocada contra a Rússia, para matar o mal. Mas foi voto vencido. E o Thomas Mann, cansado de guerra, cansado daquela coisa, e absolutamente desinformado sobre o que passava na Rússia, e querendo a paz mundial, nós vamos ver que o Thomas Mann, do ponto de vista político, ele sai de um conservadorismo monárquico
em 1918, com esse livro que eu mostrei para vocês, panfletário contra a democracia e etc., para primeiro uma posição social-democrata, que depois se exacerba para uma convivência, uma tolerância com o próprio comunismo, por medo do totalitarismo que ele vira na Alemanha e vira na Itália. Então a coisa era muito complicada, porque em 1940, o período que medeia 1945 e 1951, quando ele ficou mais ativo, e ao final da vida dele, não era claro para ninguém no Ocidente os crimes de Stalin, que só vão ficar a público em meados dos anos 50. Então Thomas Mann trabalhou, na verdade, com a ideia de tolerância, que cada um podia ter o seu sistema político como quisesse, e que os russos não eram uma potência agressora, mas de fato eram uma potência agressora. Então Thomas Mann, objetivamente, foi um companheiro de viagem sem querer dos comunas, por causa dessa falta de informação e dessa visão benevolente de alguém que passou pelo que ele passou. É compreensível, mas de forma nenhuma o Thomas Mann comungava da ideologia comunista. Isso é injusto. Ele foi tolerante, ele abaixou a guarda, mas não foi, de forma alguma, um comunista, né? Bem, eu pedi para vocês lerem os capítulos 10 a 14 e o 25, que serão os focos mais nítidos desse nosso encontro de hoje, né? Eu quero aqui comentar com vocês a consistência da construção do romance, como é que as coisas vão se encaixando. É uma coisa que eu admiro profundamente na arte romanesca do Thomas Mann. Vamos pegar aqui, por exemplo, a cidade, onde ele vai cursar Kaiserslautern, onde ele vai cursar o nível médio, né? Onde ele encontra o tio. Você vê que onde é que entra o tio na história? O tio foi um mero instrumento literário para pôr Adler Leverkühn em contato com todos os instrumentos musicais sem que tivesse uma orquestra à sua disposição. Um sujeito que estava fora do meio musical, precisava ter um contato com a orquestra, senão não teria sentido, não teria nem como transformá-lo em um compositor. Então o Thomas Mann inventou um tio que era negociante de instrumentos musicais. E esse artifício permitiu que o Thomas Mann desse a Adler Leverkühn um contato direto com o conjunto dos instrumentos. Então essa é uma das coisas que eu considero assim muito importante para a construção do romance, né? A segunda coisa que eu queria chamar a atenção para vocês mais uma vez, citando a questão da música. Por que a música? A música é uma arte, e ele vai dizer lá no livro A Gênese do Dr. Fausto, que é a arte alemã por excelência. A arte popular alemã é a música erudita. E de fato é possível dizer isso, até porque os grandes compositores têm uma consideração enorme na Alemanha toda a vida, não é? Pois bem, e tem uma certa altura que ele vai comparar a música com a matemática, e o próprio Adrian era um sujeito que era um ótimo aluno de matemática. E ele, não obstante, escolheu a música. Eu até comentei na aula passada que a matemática, a filosofia e a música é o trio que compõe os elementos de Pitágoras, né? Da tradição esotérica que vem desde Pitágoras. E aqui a ênfase nessa trilogia, não é? Então é importante a gente observar que essa construção em cima de um compositor de música clássica, ela faz todo sentido para dar sintonia com o pitagorismo, com a tradição alemã propriamente dita e o gosto alemão pela música erudita. E aí tem uma frase que
que o Adrian diz, no capítulo 7, porque diz o seguinte: a música é uma ambiguidade organizada como um sistema. Essa é uma frase lapidar. Por quê? Porque, para e passo com a reforma e com a eclosão do iluminismo, a gente vai ter uma mudança na temática musical erudita. E qual é essa mudança? A gente olha a história da música e a gente vai ver que até enfim, os grandes compositores até o século XVII eram compositores de música sacra. Talvez o apogeu disso aí tenha sido Johann Sebastian Bach. Depois disso, sobretudo depois da Reforma e do Iluminismo, é que a temática vai mudar. E no lugar de Cristo e de Jeová Deus, quem é que vai entrar? A mitologia. Né? Nós vamos ter um apogeu dessa mudança de temática com o próprio Richard Wagner. É o Wagner que vai levar isso às últimas consequências. E era o compositor por excelência do nazismo, que foi adotado pelo nazismo. Então vejam vocês que as coisas se encaixam, não é? Então essa metamorfose, essa ambiguidade na temática musical, ela coincide com a Reforma e com o seu filhote dileto, que é o Iluminismo. Então nós temos essa conexão que não escapa ao próprio Thomas Mann. Pois bem, um personagem que vai introduzir também no capítulo 8º é o tal do Kretzschmar, que é aquele teuto-americano que retorna à Alemanha. E quem é esse teuto-americano? É um cara que veio de uma família de anabatista, de puritanos. E por que esses detalhes são importantes? Qual a importância do Kretzschmar? Primeiro, quem é esse sujeito? Ele é um sujeito que entende profundamente de música, é um sujeito que é gago, que é uma característica bem interessante que ele colocou, até divertida, tem passagens hilárias por conta dessa gagueira do Kretzschmar, mas é aqui que, de novo, o Thomas Mann enfatiza a sua filiação à obra do Goethe. E por que isso? Porque no livro do Wilhelm Master, eu espero que vocês leiam qualquer dia desses, é um livro volumoso, mas muito bem escrito. O Goethe é realmente um grande artista, e esse livro, ao lado do Fausto, são as duas maravilhas da literatura que ele nos legou. O que é importante nesse livro? No final do livro, elementos do puritanismo germânico vão para a América. Então o personagem é diretamente ligado com essa obra do Goethe. É um retorno desses puritanos. E é claro que esse personagem já incorpora características mefistofélicas. Ele está além do humano. É uma espécie de Mefistófeles portador, vamos dizer assim, da chama musical. Então esse personagem é muito importante porque é ele que vai conduzir a vocação do Adrian Leverkusen. Primeiro para a teologia, depois para a música. É muito interessante isso porque as coisas estão intercambiadas. No capítulo 8º a gente tem uma discussão profunda sobre aspectos da música erudita, sobre Beethoven, cita lá o Opus 111. É um capítulo fascinante. Eu não tenho condições de comentar os aspectos musicais desse capítulo. Eu precisaria de um maestro compositor para nos dizer aqui o que está implícito e o que está sugerido nesse capítulo. Mas ele é magnífico. É claro que o Thomas Mann, como um grande escritor e um perfectibilista em extremo, né, ele deu o melhor de si para colocar na pele dos personagens o que um compositor de top de linha de música erudita gostaria de ler na sua linguagem, na sua cultura, no seu métier. E ele o consegue. Todos os comentários que eu vi sobre esses capítulos foram os mais elogiosos. O próprio Adorno ajudou a fazer esses capítulos, Schoenberg, com quem ele comentou. Né? E eu sugiro que vocês olhem esse capítulo com carinho, porque ele é básico também. E no final do capítulo 8º tem um diálogo que eu quero recuperar aqui com vocês. Né? O
O sereno está junto com Adria. Aí tem o seguinte diálogo que eu vou ler. Adria, consideras o amor a mais forte de todas as paixões? Serenos, conheces alguma mais forte? Adria, sim, o interesse. Serenos, imagino que esse termo significa para ti um amor privado de qualquer calor animal. Adria, proponho que aceitemos essa definição. Muito bem. O que é o amor? O amor é a definição mais exata e radical do cristianismo. E veja que nessa época, o Adria, que na biografia dele, ele devia ter aí por volta de uns 18 anos, no final da adolescência, agora já tinha feito o pacto fausto dele. Então ele largou o amor de lado e botou em seu lugar o próprio interesse. Então isso aqui é especialmente interessante porque isso também é um retrato do mundo moderno. Se a gente voltar no tempo da Idade Média, a gente vai ver que o amor, de fato, vinha antes de qualquer outra coisa, sobretudo dos interesses. O exemplo mais radical que nós temos na história do cristianismo, dessa entrega absoluta ao amor, o amor ao próximo, aqui não é o amor entre um homem e uma mulher, longe disso, é o amor ao próximo, é o amor cristão. Nós temos São Francisco de Assis, lá no século XII, século XIII. Então esse momento da história do cristianismo, que a coisa vai ficar no nível da caricatura, em que você larga tudo e vai fazer votos de pobreza, de silêncio, de obediência e dedicar sua existência a cuidar dos pobres. Veja onde a coisa chegou. E o mundo moderno vai fazer o quê? Vai fazer o contrário. Maior que o amor é o interesse. E vejam vocês que isso está inclusive nas metodologias das ciências sociais que nós praticamos hoje cotidianamente. A começar pela economia. O que é que nos diz a economia? Que o homos econômico é aquele que se move pelo interesse. Por trás disso está o quê? O cálculo utilitarista. Absolutamente fora de cogitação o amor. Tudo começou lá na frase do Adam Smith, a gente não tem carne na mesa por caridade do açougueiro. Isso é uma observação prática que se fosse meramente descritiva, ela seria exata, mas ela deixou de ser uma descrição para ser uma ideologia. Tá certo? E, quer dizer, nunca foi próprio do cristianismo ignorar essa questão das relações de propriedade. Tá? Essa coisa ficou mais caricata no final da Idade Média. Mas se você pegar, por exemplo, a parábola do bom samaritano, o bom samaritano é um negociante, é um homem rico, que ajuda a quem? Ele não ajuda a qualquer um. Ele ajuda um homem que passa por um momento de fraqueza, no momento exato em que ele, na verdade, é quase uma espécie de anjo protetor que resgata aquele vivente da sua situação, vamos dizer assim, de infortúnio. Então, esse é o homem cristão. Esse negócio de viver para os pobres e tal, isso vai vir depois. Então, o suposto é que os homens são todos capazes de cuidar de si próprios, eles têm a sua vida, são produtivos, etc, etc, mas eventualmente em desgraça, o irmão ajuda. Essa é a lei, tá certo? Pois bem, isso vai se transformar numa caricatura, é como se todo mundo agora fosse se dedicar aos pobres, uma eliminação da riqueza. Eu não creio que isso tenha respaldo evangélico. Mesmo nas palavras que aparentemente radicais de Jesus, da parábola do jovem rico, a coisa é a seguinte: o jovem rico, ele se pretende ser um sacerdote, o que muda de figura. Um homem comum não é um sacerdote. Ele não faz uma vida dedicada a Deus. Os homens em geral são pecadores, e a vida banal não pode sobreviver sem essa realidade. Essa realidade de que é preciso que haja um processo de produção e há, de fato,
pessoas pobres e pessoas ricas. Até para que exista pobre, que é sempre um conceito relativo, é preciso que aconteça a existência de ricos. Então essa confusão entre pobreza e voto sacerdotal, a coisa degringolou para o franciscanismo mais rebelde, mais herético que tivemos no final da Idade Média. Então o que o Thomas Mann fez nesse diálogo aqui foi mostrar essa antinomia, que é a própria antinomia entre a modernidade e a Idade Média. A Idade Moderna, ela é a prevalência do interesse contra o amor. De fato é isso. Né? Muito bem. Por que Adrian foi estudar a teologia? Qual o sentido disso na obra? Está no argumento do livro, o que é que tem a ver a teologia? Ora, a teologia tem aqui o papel de colocar para o leitor, e primeiramente para o autor, a discussão do fundamento do mal. É por isso que eu mandei para vocês aquele texto do Paulo VI. Eu quero aqui retomar porque é muito importante essa discussão. Nós temos que nos perguntar qual é a origem do mal. Quer dizer, para o homem moderno, o homem ateu, o agnóstico, a discussão do mal é irrelevante. Até a palavra mal não seria bem empregada. Mas a tradição cristã e judaica sempre colocou o mal como uma coisa importante. A gente tem, por exemplo, o livro do Jó, aquela questão do justo contra Satanás. Não podemos esquecer que o prólogo do próprio livro falso do Goethe coloca o personagem Jó, que é um personagem enigmático, absolutamente importante para a história do cristianismo. Que Jó é aquele homem justo que jamais se curvou à tentação do demônio. E o demônio tentou precisamente por colocá-lo à prova, tirando-lhe tudo, supostamente com o conhecimento de Deus. E qual é o sentido teológico de haver o conhecimento de Deus? Porque nada no universo manifesto poderia acontecer sem o conhecimento de Deus. Pois bem, nós vamos ter então essa discussão importante. Qual é a origem do mal? O que é o mal? Parece claro para Jó, para Goethe, para Thomas Mann, para o Papa Paulo VI, que o mal tem personalidade, ele opera, ele age, ele é ativo. Ele não é a mera ausência do bem, como certa vez Santo Agostinho escreveu. Eu sempre tive um pé atrás com essa tese agostiniana. Então, eu tendo a achar que o mal é personificado. O demônio é aquilo que está, por exemplo, aquela narrativa de que Lutero jogou migalha de pão no demônio. Aquilo é factual, eu acredito como factual. Então, todas as experiências envolvendo a figura do mal e o mal em si, elas têm esse elemento metafísico. O grande mistério é o mistério do mal. Mistério iniquitatis, como escreveu certa vez o Papa João Paulo II. Então, essa discussão está colocada aqui porque isso estava posto para o mundo, e sobretudo para a Alemanha, na década de 30 e 40. Foi ali que o mal emergiu com toda a sua potência, com os fornos, com as guerras, com os bombardeios, com a bomba atômica, com a desgraça que se esparramou pelos quadrantes da Terra. Foram tempos apocalípticos, aqueles da Segunda Guerra Mundial. E Thomas Mann estava vivendo aquilo, ele estava escrevendo o livro quando a guerra estava se finalizando. Ele não esperou a guerra acabar para escrever. Começou antes. E introduziu no seu livro a crônica da guerra. Tem capítulos lá de nos fazer chorar da descrição que ele fazia dos acontecimentos do dia dele. Escrever aquelas peças, seus capítulos. Pois bem, essa discussão do mal é importante, por isso que entrou essa questão da teologia. E aqui, na escola de teologia, dois personagens vão aparecer que são muito importantes. Primeiro é o professor Stump,
que vai, segundo ele, na Gênesis do Dr. Fausto, foi moderado no próprio Lutero, mas a minha própria avaliação é que, na verdade, nós já temos ali a presença mefistofélica encarnada, que vai alcançar uma coloração intensíssima no outro professor que ele descreve, que é o Schleppfuss. O Schleppfuss, que é o coxo, é literalmente o nome que em português também nós usamos para designar o demônio. Para os medievais, nunca houve dúvida dessa presença maléfica do demônio. Ele era esconjurado. E o papel do sacerdote principal é esconjurar o mal. Nosso mundo moderno, que convive com o mal e o aceita, a gente perdeu essa proteção que a igreja e seus membros sacerdotais davam a toda a gente. Então as pessoas enfrentam o mal hoje de uma maneira direta, sem o conforto da religião que conhece o mal. E aí, essa discussão nos leva, portanto, ao âmago do argumento do Dr. Fausto. Que ele vai mostrar, que é isso que ele vai dizer, que o mal operou na alma de Álvaro Leverkusen, como que é, o que é o Adrian Leverkusen? Ele é uma metáfora da alma alemã, da alma ocidental, se quiser colocar assim. Isso é a loucura dos tempos. Então, esse homem que fez o pacto fáustico, o Thomas Mann usou a figura do curso de teologia para fazer essa discussão e para mostrar que esse pacto fáustico é uma adesão consciente ao mal. Daí essa insistência, onde aparece a questão do Fáustica e a questão do Mefistófeles, a insistência do pacto escrito, com sangue. Nós temos uma metamorfose no Dr. Fausto que o pacto é escrito por sexo. Aqui ele retoma novamente a temática bíblica da Eva que inocula o mal no mundo através de um intercurso sexual. Esse intercurso sexual é a aquisição da sífilis que se deu em Nietzsche e Leverkusen. É muito interessante essa visão, porque no final a gente vai ficar sabendo como é que se deu esse processo. Na aula que vem nós vamos discutir o desfecho do livro, né? Pois bem, tem mais uma coisa importante, é o local onde ele foi estudar teologia. Onde ele foi? Na Universidade de Halle. E qual é a particularidade dessa universidade? É que ela fica onde, pela primeira vez, apareceu um reitor luterano. E além disso, nessa escola, a teologia absorveu a doutrina da predestinação, a doutrina do Calvino. E a partir dessa absorção, ela se esparramou pelas terras alemãs. Então, é heresia em alto grau. É a gnose em alto grau. Então, a gente tem aqui, portanto, o elemento maligno que penetra precisamente na escola de teologia. Não é? E essa é uma informação importante que Thomas Mann nos dá. Ele vai buscar a história dessa universidade, vai dar os nomes, a relação com Lutero, a relação com Calvino, a relação com Erasmo, né, o humanismo. Então ele coloca toda essa discussão para mostrar o fundamento metafísico do mal. E é de uma coragem brutal, chega a ser grotesca, dói, porque ele vai atribuir diretamente a questão do luteranismo, ou do protestantismo. O Thomas Mann não deixa margem à dúvida sobre o que ele pensa. O mal vem pela mão protestante. Ponto. Ele era protestante. Ele era luterano. A vida dele era luterana. Então isso é uma coisa... Eu imagino ele escrevendo isso, com a consciência que ele escreveu, como foi doloroso isso. Terrível. Então nesse livro ele abomina Lutero, ele abomina Calvino, ele abomina Goethe, ele abomina Wagner, ele abomina Nietzsche, ele abomina Schopenhauer. Quando ele escreve aquele ensaio do Nietzsche que eu mandei para vocês, ele coloca que a moral se contrapõe à cultura.
Ele diz tudo. Essa frase ele diz tudo. É o resumo de tudo. E é uma forma muito singela de mostrar a dimensão apocalíptica desse processo. Né? Muito bem. Tem até uma frase que eu marquei aqui para falar para vocês, diz o seguinte: os reformadores talvez devam ser reputados indivíduos retrógrados e emissários da desdita. Essa frase que eu pesquei lá no capítulo 9, ela nos informa precisamente o que pensa Thomas Mann sobre a fonte do mal, a fonte do totalitarismo e a fonte do apocalipse que se abateu sobre o mundo e sobre a Alemanha na década de 30 e 40. E aí acrescenta mais o seguinte: a teologia ligada ao espírito da filosofia da vida, do irracionalismo, corre por índole o perigo de transformar-se em demonologia. Vejam a frase. Aqui é a crítica definitiva a essa corrente da teologia liberal fundada por Lutero, com as pitadas do calvinismo, é de uma profundidade atroz. Então, não cabe dúvida nenhuma para mim, pelo menos, de que a exegese correta do Thomas Mann é que ele, de fato, identificou como a origem principal da tragédia que se abateu sobre a Alemanha a Reforma Protestante. E aqui só me cabe ser fiel à verdade, ser fiel ao autor. Não estou fazendo nenhum tipo de proselitismo. Só estou dizendo o que está escrito naquela obra. Esse personagem, o Gerson Meyer, ele tem um papel muito importante na formação. Ele passa a ser um cicerone intelectual e musical do Adler. E tem toda a característica mefistofélica. Mas o que chama a atenção é esse Schleppfuss, que é a descrição física do Schleppfuss, é a própria descrição do Mefistófeles caricato que a gente tem nas gravuras de todos os tempos. O Mefistos é, em geral, escrito como barbicha bipartida, a moda do serpente, né? Cavanhaque mefistofélico. Nós temos o fato dele ser coxo, a maneira de se vestir, a maneira de falar, a falsa humildade, enfim, toda aquela situação terrível de você estar diante de uma figura mefistofélica. Ele não deixa também margem a dúvida quanto a isso. E é precisamente ele que vai fazer o curso de Psicologia da Religião. Né? E qual é a grande lição que Schleppfuss dá para seus alunos? Tem uma frase lá que é lapidar. O mal contribuía, segundo ele, para a perfeição do universo. O que é que significa isso? É a tese do Goethe. Quer dizer, isso vai se transformar no marxismo. Essa é a tese central do Hegel, que é um outro satanista. Né? A ideia é que a negação é que dá o motor da história. A negação para Marx se traduz nas classes sociais. Então você dá o devir, vem desse processo. Só que originalmente esses autores colocaram o mal na mesma condição do bem. Com o passar do tempo, no século XX sobretudo, deixou-se simplesmente de lado essa questão da dialética entre bem e mal e praticou-se diretamente o mal como se ele pudesse fazer o bem, como está escrito na obra do Goethe. Então nós estamos diante aqui dessa fantástica ruptura com o cristianismo. E quando eu falo cristianismo, eu estou falando do cristianismo católico. É muito profundo isso.
Então você tem que atribuir ao mal o dínamo do processo histórico, e como Jung fez depois, o dínamo da personalidade, é um negócio terrível, isso é uma ruptura. Isso é a gnose da sua maneira mais nefasta, vamos dizer assim. Mas acreditou-se que isso, inclusive, tinha condição científica. Marx sempre disse fazer ciência, Jung sempre disse fazer ciência. Era assim porque eles assim viam a realidade se desenvolver diante deles. Veja onde nós chegamos. Toda a teorização das ciências sociais passou a se fundamentar nesse absurdo lógico e teológico de que o mal é um elemento dinâmico da história. O objetivo do Schleppfuss nesse processo foi permitir a colocação dessa problemática de maneira explícita. Essa é a grandeza do Thomas Mann. É uma das coisas que me leva a admirar profundamente. Ao colocar nesses termos, ele não permite discussão. E eu desconfio que Thomas Mann está mal interpretado, ou está até sendo esquecido, porque quando se lê o livro e se lê de uma maneira honesta, não se pode passar por cima dessas páginas. É isso que ele diz. É isso que ele provou que era. É isso que ele viu. Se doeu nele, imagina os satanistas militantes, quando leem, devem repudiá-lo. Agora, é um livro hermético, não é um livro de fácil leitura. Não é um livro para se ler de domingo à tarde e alternativa ao futebol. É preciso ler esse livro com maturidade intelectual. E, sobretudo, munido de grande interesse moral. Do contrário, não se pode captar a essência do Thomas Mann. Muito bem. Eu quero retomar com vocês aqui um momento do livro A Gênese do Dr. Fausto. Quem o tem, pode abri-lo na página 95. Tem uma citação, eu vou até mostrar para vocês aqui, de um livro, uma citação de um livro essencial do Thomas Mann, que é esse aqui. São os seus diários, publicados em inglês. Um colega que está até aqui conosco, ouvindo o nosso curso, foi para os Estados Unidos e o mandou para mim de presente, que eu pedi para ele comprar, e foi um sebo. Eu aqui aproveito para agradecer ao Fernando pela grande gentileza que me fez. Na Gênese do Dr. Fausto, ele transcreve uma das anotações no seu diário por ocasião da capitulação da Alemanha. Eu vou ler para vocês porque é essencial para nós aqui. Abre o parêntese. Capitulação da Alemanha. A rendição incondicional foi assinada com um apelo à generosidade dos vitoriosos. Então é esse o dia da realização e do triunfo, correspondente àquele há 12 anos, em que comecei essa série de anotações diárias. O que sinto não é bem entusiasmo. Vai acontecer isso e aquilo com a Alemanha. Mas na Alemanha mesmo não vai acontecer nada. Olha o pessimismo dele. Na Alemanha mesmo não vai acontecer nada. Eu diria o seguinte, não só na Alemanha, no Ocidente mesmo não vai acontecer nada. Como o mundo hoje é todo o Ocidente, é a cultura ocidental que triunfou, a humanidade inteira não vai acontecer nada. Nós estamos condenados a repetir aquele culto satânico que redundou no totalitarismo. E nós estamos vendo a marcha para o abismo a passos largos, não há força que consiga segurar. E eu não sei como será o desfecho. Como Ortega, em 1930, morando em Berlim, também não sabia qual era o desfecho. Como Raimundo Aron, quem leu aqui os trabalhos do Aron sabe disso, não sabia qual era o desfecho. Como o próprio Thomas Mann não sabia qual era o desfecho. Mas todo mundo sabia que era uma marcha para o abismo. Pois bem, o que sinto não é bem entusiasmo. Vai acontecer isso e aquilo com a Alemanha. Mas na Alemanha mesmo não vai acontecer nada.
e convictos exatamente disso, por aqui certos grupos de compatriotas dão sua contribuição hostil para refriar nossa alegria. Realização há em ter sobrevivido. Olha que bela frase. Há 5 anos, quando a França caiu, Goebbels divulgou a notícia de minha morte. Mais uma mentira nazista. Ele não podia imaginar que seria diferente se eu tivesse levado a sério a falsa vitória de Hitler, se ela de fato me tivesse tocado o coração. Realmente nada me restaria além de deixar de existir. Sobreviver significa vencer. Eu tinha lutado e, por ter sobrevivido, respondi aos detratores da humanidade com escárnio e maldição. Portanto, a vitória também foi pessoal. Thomas Mann se sentia o vitorioso. Eu reputo Thomas Mann como o grande inimigo civil do nazismo. Tenho absoluta clareza sobre a quem devo. Roosevelt. Aqui uma coisa interessante, porque ele tinha uma verdadeira idolatria pelo papel histórico do Roosevelt, que não foi pequeno mesmo. Não é? Mas aqui a gente tem uma fotografia do dia da rendição. O dia da vitória do Thomas Mann sobre o ditador, sobre Goebbels, sobre essa laia desses piores que alcançaram ao poder, e ele venceu. Então, essa frase eu guardei para mim. Sobreviver é vencer. Então, gente, nós estamos aqui, portanto, diante do apogeu do cientista político Thomas Mann, o autor da maior obra que eu reputo para explicar esse fenômeno. Muito bem. Eu queria aqui avançar sobre a história da doença, porque a tese central do livro do Thomas Mann está exatamente no discurso, no diálogo que o Adrian vai manter com o Mephistófeles. E é ali que está a sentença da proibição de amar. O cara que traduziu o livro Considerações de um Apolítico para o espanhol, ele tem essa tese, que é essa tese principal dele. Ele escreveu um livro com esse tema, inclusive com esse título, A Proibição do Amor. Então, vejam que a coisa é a seguinte, não só o interesse foi substituído, ou substituiu-se ao amor, como o próprio ato do gesto fáustico adquire em si a proibição de amar. Se você não ama, você destrói. Por isso que os nazistas tiveram a condição psicológica capaz de fazer fornos crematórios, porque não havia qualquer sentimentalidade, não havia qualquer noção de moralidade. Eu vi os vídeos do Eichmann em Jerusalém, o seu julgamento, foi um negócio impressionante, a frieza burocrática do sujeito medíocre que ousou matar milhões de pessoas, ou ao menos contribuiu diretamente para esse fim. Então nós temos que ter clareza desse ponto fundamental. O que o Mephistófeles vai decretar é a proibição de amar. E tem mais. Uma vez feito o pacto fáustico, não há mais retorno. Então nós vamos ter, primeiro, que o Adrian vai procurar médicos na tentativa de se curar da sífilis. E o que vai acontecer? O primeiro médico morre. O segundo médico, ele vai ser preso. Então ele não procura o terceiro médico, porque ele sabe que ao procurar você vai simplesmente ter um desfecho trágico como os dois anteriores tiveram. Então, ou seja, quem entrega a alma ao diabo não pode mais fazer o retorno. Não há medicina capaz de salvá-lo das garras do mal. Isso é a coisa mais importante. E o que nós vamos aprofundar na aula que vem é essa questão da proibição de amar, que é uma coisa essencial. Nós vamos ver que tudo que o Adrian se aproxima para
fazer algum gesto que seja de amor, e aí nós temos o momento apoteótico da criança, Nipu, né? Que morre de uma maneira dolorosa. O Thomas Mann pinta o processo de uma maneira muito cruel e modela o personagem no seu próprio neto, né? O Frido. Então essa é uma coisa interessante porque de uma maneira muito plástica e muito definitiva, o Thomas Mann vai sumarizar qual é a essência do Pacto Fausto. A proibição de amar e a impossibilidade de fazer um retrocesso, de voltar atrás. Uma vez cruzada a ponte, não há mais retorno. E essa é a outra grandeza do Thomas Mann. Volto a insistir com vocês. Por quê? Porque no livro do Goethe, no Fausto do Goethe, o que nós temos? Você tem o Pacto Fausto, totalmente, você tem a assinatura, inclusive, com sangue, etc. Aparece o personagem feminino que aparece de forma sacrificial com a Gretchen. Mas no final, o amor de Gretchen triunfa e resgata a alma do próprio Fausto, apesar dos seus múltiplos pecados, das suas abominações. O que o Thomas Mann vai ver é que essa visão beatífica do mal, contradição, mas é uma maneira de dizer muito enfática, que era cara a Goethe e todos os seus contemporâneos, era cara a Marx, era cara a Hegel, era cara a Schopenhauer, era cara a Nietzsche, ela desaparece por completo do Dr. Fausto. Qual é a mensagem final que nós vamos ter nesse livro? Do mal só pode brotar o mal. Não há essa ideia de que o bem possa brotar do mal. Essa é a conclusão teológica fantástica a que chega o Thomas Mann. E não permite réplica. Porque ele estava diante do mal absoluto, que era o totalitarismo alemão em 1945. Mas também estava esparramado por toda parte. Nós sabemos hoje que explodir bombas atômicas sobre o Japão foi um gesto absolutamente gratuito, um crime contra a humanidade. Não havia justificativa. Pura vingança, pura maldade. Então não podemos esquecer que essa prática do mal consciente, abjeta, foi bilateral. Por dizer que um foi resposta ao outro. Tudo bem. Mas é que nem aquela ideia do filme dos bons companheiros, né? O crime e a lei estão mais ou menos equivalentes, um infiltrado no outro. Essa ideia é uma ideia cara, a mim é uma ideia muito didática para o que acontece hoje, para o que aconteceu naquela época. Então, é uma coisa muito interessante que no capítulo 25, onde ele tem um encontro com Mefistófeles, né? Desculpa, no capítulo 25, onde ele tem a carta do Adria Ketzmar, né? Ele vai dizer: teologia e música são esferas vizinhas. A apostasia é um ato de fé, e tudo existe, tudo se realiza em Deus, especialmente deserções que nos afastam dele. E aí é uma coisa interessante, porque a apostasia pressupõe um profundo conhecimento de teologia. Mais uma vez, nós temos aqui a acusação sobre Lutero, que era o teólogo, o pai do movimento da reforma. Meus amigos, nós estamos chegando ao final. Eu vou deixar esse final em suspenso. Eu quero retornar na aula que vem, última, a essa questão da carta do Ketzmar, o diálogo com Mefistófeles e a confissão para que a gente faça o desfecho do Thomas Mann. Como sempre, eu vou esperar 1 ou 2 minutos para que questões sejam levantadas. E se tiverem, eu as responderei na sequência. Muito obrigado.